7 e do 8. Esse primeiro versículo do capítulo 6 fala assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Amém? O que acontece? Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver que só no livro de Juízes há 10 citações praticamente da mesma frase: fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que isso quer dizer? Que toda vez que essa frase está escrita, principalmente no livro de Juízes, o povo de Israel apostatou da fé. O povo de Israel fez o que não era bom, negou o nome do Senhor. Colocaram imagens de outros deuses e negaram mesmo, negaram. E todas as vezes Deus, por infinita misericórdia, deixou claro a consequência, porque pecaram. Então Deus, toda vez que o povo errava, Deus entregava na mão dos inimigos. Toda vez que errava, Deus entregava na mão dos inimigos. E Deus dava um tempo, depois Deus dava livramento e salvava o povo. Mesmo assim, o povo voltava a pecar de novo. O povo tomava vergonha na cara, não tomava. Por quê? Era fácil desviar. Não era um povo que tinha uma fé realmente persistente, uma fé com base, não. Deus livrou, amém, vamos fazer festa, está tudo certo, mas daqui a pouco vamos pecar de novo. E é o que acontecia com o povo de Israel. Só em Juízes foram 10 vezes, foram vários anos aí, mas foram 10 vezes. Deus já tinha livrado eles antes, no capítulo 4, capítulo 5, Deus tinha livrado, eles tinham passado também por período, e foram 40 anos que Deus deu de tranquilidade a Israel. Foram 40 anos que Israel ficou tranquila, mas volta novamente Israel a pecar, novamente Israel coloca ídolos dentro da sua cidade, e por isso Deus vai e entrega eles aos midianitas. E o que acontece na questão de entrega aos midianitas? Os midianitas ficam ao entorno de Israel. Então o povo não dava para plantar direito, o povo não conseguia manter o seu gado, manter nada. Por quê? Tudo que passava de fora para Israel, os midianitas pegavam. Tudo. Então Israel ficou numa questão de escassez, de fome realmente. O povo ali passava fome, não tinha o que comer, estava difícil a situação. Isso foram 7 anos. 7 anos. Por quê? Porque pecaram, sabiam. Mas mesmo assim, o povo continuava pecando, ninguém se arrependeu não, continuava pecando. Mas aí, Deus vai, no capítulo 7, se possível, no capítulo 6, no versículo 11, por favor. Isso. Veio um anjo. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Alguém sabe o que é lagar? Lagar é onde pisa a uva. O que o cara estava fazendo? Malhando trigo no lugar onde pisa a uva. Tem alguma coisa que pegou? Nada. Mas por que ele estava fazendo isso? Justamente para tentar salvar um pouquinho de trigo que ele tinha. Tentar enganar os midianitas para eles não perceberem que ele estava malhando trigo. Então eu vou fazer isso onde? Num lugar que ninguém vai saber que é trigo. O povo vai pensar que é uva. É o que ele estava fazendo. E o anjo chega para ele. Entre o verso 11, o verso 12 e o verso 21, o anjo conversa com Gideão. E Gideão fala, o anjo chega e fala: olha, você vai salvar Israel. E Gideão fala: mas eu não tenho capacidade para isso. Eu sou o menor entre a minha família.
Eu sou da família de Manassés, uma família pobre, uma família humilde, mas hoje eu falo, é você que vai salvar Israel. Porque Deus não olha em nós, irmãos, a nossa capacidade, porque nós não temos capacidade. Não há em nós capacidade, muitas vezes, para fazer as coisas. Mas é a vontade de Deus e é o poder de Deus nas nossas vidas que opera. É nas nossas vidas que Deus faz um extraordinário que nós não pensamos, que nós não imaginamos. E Deus nos surpreende várias vezes. Por quê? Porque Ele mostra o seu poder nas nossas vidas. Ele mostra que a capacidade não é nossa, mas que a misericórdia dele é tão grande que mesmo com o nosso pecado, Ele ainda tem misericórdia de nós e nos abençoa. E acontece, entre esses versículos, eles conversam. Juízes capítulo 7, por gentileza. Isso. No versículo 3 do capítulo 7, acontece de Gideão ir com os homens para olhar. Deus fala, olha, eu quero que vocês lutem contra os midianitas. E eles tinham mais de 32 mil homens. Mas os midianitas eram muito mais que isso. Falam que não tinha quem contasse, que pareciam gafanhotos de tão grande o exército deles. Vamos ler. Agora a coisa pegou aos ouvidos do povo dizendo: quem foi medroso e tímido? Por quê? Gideão pega e fala: olha, a gente vai para o campo de guerra. Vamos. Opa, todo mundo sai. Todo mundo vai junto com aquela euforia. Aí Deus fala: mas tem muita gente aí. Tem muita gente. Aí Gideão fala: quem for medroso e tímido, volta e se retira. Voltaram 22 mil. Você estava com 32 mil. Aí você fala: quem não quer ir, quem está vindo forçado, volta. 22 mil volta. Às vezes, irmãos, nós pensamos assim: ah, eu queria que o meu parente estivesse aqui comigo. Eu queria que fulano estivesse aqui comigo também. Mas nem sempre é a vontade de Deus e nem sempre é o tempo de Deus. Porque não adianta a pessoa estar aqui forçada e com a cabeça em outro lugar. Não adianta a pessoa estar aqui com vontade alguma de sentir Deus, com vontade alguma de ver realmente a presença de Deus e se sentir a presença de Deus. Existem pessoas que estão nas igrejas de forma forçada, porque eu tenho que marcar calendário, porque eu tenho que ir lá marcar tabela, porque se eu não for o pastor vai ficar bravo comigo, se eu não for a irmã vai falar de mim, se eu não for alguém vai me cobrar no grupo. E não é assim. Servir a Deus não é dessa forma. Nós temos que estar justamente com o coração. Se nós estamos com o coração, aí sim Deus abençoa. Se nós estamos aqui apenas por estar, para que nós vamos estar aqui? Para que nós vamos estar aqui? Só muda o celular, por favor. O celular está bem? E nisso, o povo vai e volta. 22 mil voltaram. E Gideão olha, vai para o verso 4, por gentileza. Deixa eu passar para o verso 4. Isso. Aí Deus, depois desse susto todo, que volta 22, Deus ainda fala a muita gente: Gideão era um homem de fé. Gideão era um homem de fé. Era um profeta de fé. Ainda muito povo. Faz esse povo descer as águas e ali eu os provarei. E será que daquele do que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá contigo. O que acontece? Chegam no rio ali para beber água, e ali é um teste. Aqueles que só molhavam a mão, jogavam aqui a água na boca, ficavam atentos, é isso que Deus queria. Agora os que deixavam a armadura de lado, as ferramentas de lado, e se lançavam na água, se lançavam ali na água, sem atenção alguma, esses tiveram que voltar.
volta mais 10 mil. Por que volta mais 10 mil? Porque no mundo que nós estamos, se nós vivemos em distração, não temos comunhão com Deus e não estamos atentos ao chamado de Deus, o inimigo nos mata. É isso que representa na hora que o povo está ali bebendo água e 10 mil se prostra e não está nem aí se vai vir um arco de um lado, se alguém vai vir do outro atacar. Não, eu estou preocupado com a minha água. Mas 300 estiveram atentos, ficaram atentos. Por quê? Eu estou aqui, matando a minha sede, mas eu tenho que estar atento, eu tenho que estar vigilante, porque o inimigo pode estar vindo, e pode vir uma flecha de qualquer lugar. E nisso, há o quê? Há o despertamento e Deus fala, olha, 300 vão ficar com você, o resto volta todo mundo. Volta os 10 mil de novo para Israel. Então, temos praticamente 32 mil que voltam para Israel. E ali só fica 300. Com um exército gigantesco, acham que eles iam vencer com 300? Esse é um suicídio. Mas no versículo 13, por favor. O que Deus manda Gideão fazer? Ele mais uma pessoa sai, vai à espreita desse exército e observa. E eles foram escondidos ali para observar o que estava acontecendo. Eles foram escondidos. E nisso, Gideão ouve de um dos soldados dos midianitas: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo e ficou caída. Vai para o verso 14, por gentileza. E respondeu sua companheira e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na mão aos midianitas e todo o seu arraial. Ele ouve do próprio inimigo: olha, eu tive um sonho, e Gideão vai vencer a gente. Como que Gideão vai vencer com 300? Tinha, de alguma forma, de vencer? Não, 300 num exército gigantesco de mais de 50 mil homens? Não tinha. Mas o poder de Deus se manifesta aonde não achamos solução. É ali que o poder de Deus realmente se manifesta. Onde não temos perspectiva alguma de vencimento, onde não temos visão de vitória, é aí realmente que o poder de Deus se manifesta, porque não vai ser a nossa mão, não vai ser a nossa estrutura, não vai ser a nossa capacidade, não vai ser o nosso falar, não há capacidade humana, mas há o poder de Deus. Onde há o poder de Deus, Deus mostra realmente que a nossa capacidade é tão ínfima, é tão limitada, mas que o poder de Deus é extraordinário nas nossas vidas. E aí, eles venceram os midianitas, eles tocaram buzina, eles assustaram os midianitas. 300 homens assustaram um exército gigantesco com buzina. Eles saíram tocando buzina e os midianitas saíram correndo. É muito barulho, e eles saíram correndo. Nisso, Gideão manda mensagem a várias tribos de Israel e fala: agora a gente vai vencer. E se junta todos que vencem a batalha e matam o rei dos midianitas. Olha que história bonita. Olha que história bonita. Deus deu os midianitas na mão de Israel. Não era para justamente permanecer o povo em retidão. Olha, Deus mais uma vez
livra a gente. Mais uma vez ele mostra o poder de Deus a Israel e a sua misericórdia. Gideão vence, mas Gideão fala: eu não quero ser rei, eu não quero ser líder, não quero ser líder. Aí ele, de forma, vamos dizer, inocente, vai e coloca em amostra para todo mundo um éfode. O que é um éfode? É uma roupa sacerdotal do tempo de Moisés. Ele vai e coloca um éfode, o pessoal lembrar da aliança, só para lembrar. O povo começa a adorar éfode, a roupa, e nisso o povo cai de novo na idolatria. Ficaram 40 anos, Deus deu 40 anos de paz a Israel. Depois de 40 anos, o povo cai de novo e a guerra volta. O povo não aprende. Por quê? Deus falava face a face com o povo de Israel, mas a fé do povo. E nós que não vemos Deus face a face, e nós que não vimos Jesus face a face, mas sentimos Ele dentro dos nossos corações, será que hoje é a falta de fé? O que falta na sua vida para realmente você falar: Senhor, eu preciso ter mais fé, eu preciso acreditar no impossível? É o que Deus nos pergunta, é o questionamento dessa palavra para todos nós. O que precisa mais para você crer no poder de Deus e parar de meter o teu dedo nas coisas que não tem que meter o dedo? Tentar colocar a sua mão onde não tem que colocar a mão. O que falta para nós realmente seguirmos a palavra de Deus e termos mais intimidade com Deus, a ponto de Deus nos mostrar as coisas através das nossas orações e nos dar realmente o passo a passo que temos que fazer, mesmo que para nós achemos que é impossível, que é aí que Deus trabalha. Aonde o homem consegue colocar a sua mão, o homem mesmo se gloria. Por quê? Porque ele conseguiu pela sua própria competência. Mas aonde há a mão de Deus, é Deus que é glorificado. Porque nós não conseguimos, mas nós temos a humildade de falar: Senhor, eu te agradeço, porque não foi a minha capacidade, mas foi a sua mão que me deu a vitória. É isso que a palavra nos traz. Não há em nós capacidade. E quantas vezes mais Israel pecou? Israel vivia pecando. E mesmo assim, Deus vai e perdoa de novo. E Deus perdoa de novo. E Deus perdoa de novo. Deus chegou a tal ponto de tal amor e misericórdia que Ele manda o seu Filho para novamente perdoar Israel dos pecados. De tanto amor que Deus tinha a Israel, de tanto amor que Ele tinha por aquele povo, Ele manda o seu Filho. Porque depois de tantas coisas, de tantos sacrifícios, que era o tempo do sacrifício, o povo sacrificava e achava que estava tudo certo. Ah, eu pequei, manda o sacerdote sacrificar um boi, sacrificar um cordeiro, sacrificar uma pomba e está tudo certo. E volta a pecar de novo, porque ano que vem eu volto aqui e pago novamente e está tudo certo. Até quando nós vamos viver encobrindo o pecado e achando que nós pecamos e pedindo perdão para Deus, e amanhã pecando de novo, vai estar tudo certo? É a palavra que nos confronta, é a palavra de conversão. Não adianta só nós pregarmos que Deus vai te abençoar se não há uma conversão. O povo de Israel não tinha conversão nessa época, não tinha conversão. Deus mandava profetas, homens que falavam em nome de Deus. E o povo era só palavras, era só para livrar a pele. 40 anos, nós livramos a nossa pele.
Vamos instituir, construir nossas casas de novo, deixar tudo certo. Quando nós tivermos tudo ok, a gente volta a pecar. Tanto que, quando Gideão, o anjo fala com Gideão, o anjo fala para Gideão: você vai lá na casa do teu pai e você vai derrubar o altar que vocês fizeram para Baal, porque está lá. Gideão, com medo, fala: Senhor, eu vou, mas eu vou à noite, para ninguém ver. E Gideão derruba um altar bem grande que tinha. E quando o povo acorda, os homens já chegaram e falaram: quem derrubou esse altar? Por certo foi Gideão, vamos lá matar ele. E o pai Joabe, o pai de Gideão, fala: mas vocês têm fé em Baal? Se Baal realmente tivesse vivo, ele mesmo teria se defendido. Mas ele nem se defendeu, então ele não é Deus de verdade. Nós acreditamos em coisas tão ínfimas e nós damos crédito a coisas que realmente não deveríamos colocar. O nosso coração, não deveríamos dar crédito, principalmente a homens. Nós confiamos em palavras de homens e de mulheres e nós esquecemos de realmente confiar na palavra daquele que tudo vê, que tudo faz, Deus. Ah, mas o fulano me falou tal coisa, Cicrano me falou tal coisa, eu vou acreditar porque eu acho que vai dar certo. Infeliz eu não sei de acreditar na palavra do homem e da mulher. Mas confie em Deus, porque Deus vence. Deus sim te dá vitória. Mesmo com uma visão sem perspectiva, mesmo com uma visão sem cenário de vitória, mesmo que você olhe e fale: Senhor, eu estou rodeado e eu não consigo vencer isso. Aí sim é o momento de você dobrar a tua oração e falar: Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu vou orar porque eu tenho fé que tu pode vencer por mim. É nesse momento que nós precisamos provar a fé que nós falamos que temos. É nesse momento que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Não adianta só falar que você é cristão. Não adianta você só falar agora que você é crente dentro de uma igreja. Ou você falar que é cristão para achar bonito para a tua família. E na hora que as coisas apertam, cadê a sua fé cristã? Colocou ela em prática? Ou é só fácil bonito falar que é cristão para o povo achar bonito? Mas a fé cristã é provada realmente nas dificuldades, na hora que o calo aperta, na hora que a guerra vem para cima, na hora que o inimigo está incomodado com você. Porque quem realmente vive uma fé cristã e tem intimidade com Deus, incomoda o que não é de Deus. Se você tem amizade com o mundo, e eu não estou falando de amizade de ter colegas que não são da igreja, de ter amigos que não são da igreja, jamais, isso é fanatismo. Eu não posso falar com quem não é da igreja, para com isso é loucura. Mas quando você agrada ao mundo a tal ponto que o mundo não perceber que há algo diferente em você e que a luz de Cristo não está em você, é preocupante. Porque nesse ponto, cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê a luz de Cristo que deveria estar na sua cabeça? É nesse ponto que nós nos perguntamos: realmente estou no caminho certo? Realmente estou andando certo? Ou estou me enganando? É o questionamento que nós temos que ter. Deus, será que eu estou andando certo? Será que eu estou tomando a decisão certa? E o que nos guia é a palavra. Sempre vai ser a palavra. Ah, pastor, é fácil você falar. Você está aí na frente pregando. Mas eu tenho que tomar várias decisões que eu não vou ter a Bíblia do meu lado. Se o teu coração é templo e morada do Espírito Santo, é o teu coração em comunhão com Deus que te dará o passo necessário para você trilhar.
É o Espírito Santo. Se nós somos remidos por Deus, e que nós fazemos de morar no nosso coração para que Ele esteja, nós cantamos a música hoje. Essa casa é sua casa, não é essas paredes, mas é o nosso coração. Se nós falamos aqui, porque cantar é fácil, mas colocar em prática às vezes é mais difícil. Mas se nós colocamos aqui falando, Senhor, entra aqui, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Apareça, teu nome cresça, venha me incendiar, enche este lugar aonde? Aqui não, no nosso coração. Se realmente nós temos essa fé, que Deus preenche os nossos corações, é Deus que falará dentro dos nossos corações. É o Espírito Santo dele que falará todos os dias dentro dos nossos corações. Porque nós temos essa fé. Essa fé que para muitos é loucura, para muitos é coisa de doido, é gente paranoica. Como que você sabe que Deus existe? Ah, porque eu sinto Ele. Como que você sente e você nunca viu? Não, mas eu tenho a real certeza que Ele está dentro do meu coração. Como que Deus está dentro do seu coração se Ele é tão grande? Mas Ele cabe aqui. Ele cabe aqui. Ele faz morada aqui porque eu tenho lugar a Ele. Porque Deus não invade o coração de ninguém. Deus pede licença. Deus bate a porta, abre quem quer. O Espírito Santo nunca te invadirá. Ele tem educação. Deus tem educação. Quando nós falamos que eu aceitei Jesus, é realmente isso. Porque Deus precisa saber da tua opinião. Deus precisa saber o que teu coração pensa a respeito disso. Deus não vai chegar e falar assim, me aceita, engula isso. Não. Deus te pergunta, você aceita? Senhor, eu te aceito. Eu aceito Jesus na minha vida. É aí que você abre a porta do teu coração para que Ele entre e faça morada. E se Ele faz morada dentro dos nossos corações, o nosso coração tem que estar limpo para isso. Não é só uma igreja estar limpa. Nós somos igreja. O teu coração é uma igreja. O meu coração é uma igreja. Nós somos a igreja de Cristo. O corpo de Cristo. Hoje é uma ceia. Nós vamos meditar no que? Nós vamos celebrar o que? A morte e ressurreição de Cristo. Nós simbolicamente vamos comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Simbolicamente. Nós relembramos, porque é o mandamento que Ele nos deixou. Se nós lembramos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e nós sabemos que Ele está vivo dentro dos nossos corações, e que o nosso coração é morada do Espírito Santo, nós temos que ter o nosso coração limpo, porque Deus não trabalha, Deus não mora em casa suja. Se Jesus Cristo chegasse na sua casa hoje, sua casa material, se você soubesse que Ele viria, tenho certeza que você faria uma faxina, você deixaria tudo limpo, você tem que deixar impecável, porque Jesus veio. Jesus precisa vir na minha casa, Ele falou que vai vir na minha casa, e eu preciso deixar a minha casa organizada, porque se Ele ver sujeira, Ele vai falar que eu sou porca, que eu sou porco. Se Ele ver sujeira, Ele vai falar, mas filho, porque você não limpou essa casa, você não teve tempo para isso? É assim que o Espírito Santo se comporta dentro dos nossos corações. Ele está, mas precisamos ter a nossa casa limpa. Nós precisamos ter a nossa casa. Senhor, eu sei que é difícil, e é difícil. É difícil nós termos a nossa casa limpa, porque nós estamos no tabernáculo de carne. Essa carne tenta sujar o tempo todo. Ela tenta jogar lixo dentro da nossa alma o tempo todo. Porque ela vai voltar o pó, então ela está nem aí. Ela sabe que ela é finita, ela tem tempo nessa terra. E ela vai morrer. Ela sabe disso. Ela já está condenada a isso. Mas tem algo dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, que é algo tão infinito, é algo tão surpreendente,
E é esse que nós precisamos cuidar. Israel não cuidou muitas das vezes da sua própria alma, porque era muito fácil Deus ganhar uma guerra para eles. Às vezes, dado algo de mão beijada nas nossas mãos, nós não damos o devido valor. Por quê? Porque foi fácil conquistar. Deus deu de mão beijada. Então é fácil. Mas quando é algo suado que realmente nós não vemos condição, e que nós batemos a porta e falamos: Deus, eu não tenho condições, não dá, eu vou perder. E quando Deus nos surpreende com a vitória, aí nós damos valor, porque nós sabemos que foi ganho através de Deus, não da nossa força. Amém? Amém.